Graças a paz, irmãos. O último estudo, né, que nós postamos aqui no canal Maravilhosa Graça, nós tratamos sobre a inspiração das Escrituras Sagradas. Até porque o tema em que nós estamos trabalhando em nossos estudos é justamente a respeito sobre a Palavra de Deus. E nesse vídeo eu gostaria assim de estar comentando com os irmãos um tema muito interessante que trata sobre a autoridade das Escrituras. É um tema que tem lá na nossa Confissão de Fé de Westminster e que os irmãos podem estar conferindo e também estudando em seus lares. Antes de prosseguir, eu quero convidar a todos que assistem o nosso vídeo a que se inscreva em nosso canal, o canal Maravilhosa Graça, curta também os nossos vídeos e também compartilhe com seus colegas, amigos, irmãos, vizinhos, para que a palavra de Deus ela possa estar sendo conhecida, né, em cada âmbito, em cada cômodo da nossa vivência. Meus amados, trataremos nesse estudo sobre a autoridade das Escrituras. Quero tomar como base a nossa confissão de fé. Ela nos diz que a autoridade das Escrituras Sagradas, a razão pela qual deve ser crida, obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus. A mesma verdade, que é o seu autor. Tem, portanto, de ser recebida, porque é a palavra de Deus. Um dos temas que foi debatido, que foi questionado, que incluiu, né, com a reforma protestante, foi exatamente sobre a palavra de Deus. Um dos pontos que, na época, era afirmado pela Igreja Católica Romana, é que apenas e somente a igreja ela tinha autoridade para interpretar as Sagradas Escrituras. O leigo não tinha essa capacidade. Por isso, a igreja ela mastigava e trazia para as pessoas. Dentro daquilo que nós podemos estar estudando, nós queremos assim abrir a palavra de Deus em João capítulo 5, versículo 39. Nos diz assim a santa palavra de Deus. João capítulo 5, versículo 39. Diz assim: Vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais nelas ter a vida eterna, e são elas mesmas que testificam acerca de mim. Dentro disso, meus amados, observamos ainda o que Paulo diz em Timóteo capítulo 3, versículo 16. Ele fala claramente ao jovem pastor a respeito das Sagradas Escrituras, lá em 1 Timóteo, no seu capítulo 3, versículo 6. Ele nos diz: Você pode assim estar acompanhando em sua Bíblia, com sua Bíblia, né, o que nós estamos assim falando, né, dentro do texto da palavra de Deus. Então, Paulo fala para Timóteo no capítulo 3, versículo 6, versículo 16. Versículo 16, capítulo 3, versículo 16. Ele nos diz: Sem dúvida grande é esse mistério da fé. Deus foi manifestado em carne, foi justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido acima na glória. Meus amados, nós podemos assim sintetizar, né, o estudo sobre a autoridade das Escrituras, dizendo que, primeiro, a autoridade das Escrituras procede da autoridade de seu autor. Quem é o autor da Bíblia? Algumas pessoas chegam a dizer: mas a Bíblia foi escrita por homens, por isso eu não devo crer nas Escrituras, porque o homem é falho, o homem é pecador, então certamente o que está escrito na Bíblia tem erros. Então, um dos estudos que
falamos, né, em outra feita, foi exatamente sobre a veracidade das Escrituras. A palavra, ela tem erro? Então vemos também a questão da canonicidade. O que é cânon das Escrituras? Cânon das Escrituras, irmãos, ela foi utilizado pelos estudiosos da Bíblia como regra de medir, como prumo, ou seja, observando palavra por palavra, livro por livro, autor por autor, e através da inspiração ou através da iluminação do Espírito Santo, chegou-se à conclusão de que as Escrituras que nós temos hoje em nossas mãos, elas são palavras de Deus. Elas não contêm, elas são. Ou seja, Deus falando ao homem, Deus ele mostrando ao homem, na verdade, a sua vontade. Então vejamos que, por mais que Deus tenha utilizado homens para escrever o texto canônico, observamos que a autoria em si do texto sagrado não são Pedro, não é Paulo, não é João, não é Jeremias, mas o autor das Escrituras é Deus. Então, por que é que nós devemos crer que a palavra de Deus ela tem autoridade na igreja, autoridade nas vidas das pessoas? Sabe por quê? Porque ela é palavra de Deus, porque o seu autor é o próprio Deus, que usou homens para escrever a sua palavra. E a segunda observação que nós queremos fazer neste vídeo é que, sendo de origem divina, sua autoridade não emana de qualquer homem e de nenhuma igreja. Ninguém pode falar em lugar de Deus. Por mais que eu, como pastor, por mais que eu, como missionário, eu venha pregar a palavra de Deus, mas eu não vou estar falando em lugar de Deus. Eu não vou, na verdade, usurpar a deidade ou a divindade para mim. Eu posso pregar o que Deus ele quer que eu pregue, mas eu não vou me colocar no lugar de Deus. Não é isso que hoje nós vemos em muitos ramos do cristianismo, em muitas igrejas, em que homens têm tomado autoridade ou aparecido com a autoridade do próprio Deus para curar, para repreender, para colocar pessoas no céu, para tirar pessoas do céu, para lançar pessoas no inferno. Então veja, irmãos, que por mais que eu pregue a palavra de Deus, eu não posso, de fato, e de maneira alguma, falar em lugar de Deus, ou usar, na verdade, da minha autoridade pastoral para me colocar no lugar de Deus. E em terceiro lugar, queridos, na qualidade de palavra de Deus, é que os filhos de Deus recebem-na, pois é natural que os filhos de Deus ouçam o Pai. Ouçam o Pai. Então veja que primeiro a autoridade das Escrituras procede da autoridade do autor, que é Deus. Segundo, sendo de origem divina, ou seja, vem de Deus, a sua autoridade ela não emana de qualquer homem. Ou seja, aqueles que se levantam hoje com autoridade apostólica, que faz e acontece, que evoca fogo do céu e tudo mais. Então veja que a autoridade das Escrituras, sendo origem divina, não vai emanar de homem nenhum. Nenhum homem. E nenhuma igreja. Ou seja, por mais que eu tenha, na verdade, amor e zelo pela igreja, pela denominação que eu sou pastor, mas perceba que a palavra de Deus, ela não emana, a autoridade, ela não emana de qualquer igreja. Por quê? Porque ninguém pode falar em lugar de Deus, ninguém pode usurpar o lugar de Deus. Quem fez isso, né? Então, não teve final bom. O próprio Lúcifer, o próprio Satanás, ele na verdade, ele quis usurpar o lugar de Deus, e o final dele não foi tão legal. E na qualidade da palavra de Deus, é que os filhos que somos nós, recebemos a palavra de Deus. Então perceba, queridos irmãos, que hoje tem sido muito negligenciado o ouvir a pregação da palavra. O que é como hoje, dentro de muitas igrejas, o pastor, o ministrante, ele está pregando, ele está trazendo aquilo que Deus ele colocou em seu coração através das Escrituras para trazer para a igreja, para a edificação, para o alimento espiritual.
Muitas pessoas estão brincando, estão conversando, olhando o celular, então estão saindo. Então perceba, irmãos, que como filhos de Deus, nós devemos receber, nós devemos ouvir o que Deus tem a falar aos nossos corações. O texto que nós queremos aqui apresentar fala sobre a Bíblia para o cristão reformado. O cristão reformado, ele é bibliocêntrico, ou seja, ele ama a Bíblia. E por que isso, irmãos? Para ser teocêntrico, para ser cristocêntrico, pois Cristo é o centro da revelação bíblica. Cristo é o centro da Bíblia, irmãos. Não é outro, não é Paulo, não é João, não é Filipe, mas Cristo, ele é o centro da Bíblia. Quanto mais submisso às Escrituras, mais centralizado no Verbo, o Deus encarnado, e quanto mais forte o vínculo do salvo com o Salvador, mais clara se torna para ele a revelação. Ou seja, aquele vínculo, aquela intimidade que nós temos com Deus, então a revelação divina, a palavra de Deus, ela vai se tornar clara para nós. As Escrituras apontam para Cristo. Este as ilumina e autenticas verdadeiramente. O universo foi criado pela palavra do Criador, por sua ordem imperativa ao nada. Tudo se fez. A revelação da vontade do Redentor veio aos homens pela palavra do Revelador. A concretização do plano de redenção efetivou-se na encarnação do Verbo, Jesus Cristo. Então, dentro disto, nós observamos que a palavra de Deus, por que ela tem autoridade? Porque quando a Bíblia ela é aberta, eu devo me calar. É o que o salmista diz, que diante de Deus cala-se toda a terra. Ou seja, Deus ele está falando, Deus ele vai falar. Não é o pastor que é Deus, mas é a palavra de Deus que está falando aos nossos corações. E vemos, irmãos, no último estudo também, sobre a revelação, a divina revelação. A Bíblia ela não é produção humana, mas é divina. Procedeu exclusivamente da vontade de Deus, do Rei dos Reis, e se destina aos seus eleitos, se destina à igreja, se destina ao povo de Deus, aqueles que são chamados por Cristo. Então veja, queridos irmãos, João capítulo 8, versículo 47 diz que quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Quem não é, não ouve, não quer ouvir. Tapa os ouvidos para não ouvir o que Deus tem a falar. Então veja que o Senhor Jesus nos diz em João capítulo 8, versículo 47, que quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Todos os fatos, meus amados, eventos, acontecimentos, a história, os oráculos, as ordenanças, tantos os revestidos de miraculosidade, como os emanados ou ligados ao universo natural, são produzidos ou permitidos por quem? Por Deus. São permitidos por Deus, constituindo-se em mensagem reveladora. Eis porque nós dizemos, e acertadamente, que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Isto é, o instrumento e o meio de sua revelação. O revelador usou o homem, sua inteligência, a sua linguagem, sua percepção, a sua cultura. Perceba, irmãos, que a Bíblia ela tem 66 livros. Os seus escritores, eu não vou dizer autor, porque o autor é o próprio Deus, mas os seus escritores, aqueles que Deus usou para escrever a sua palavra, viveram em diferentes épocas, diferentes lugares, diferentes línguas, diferentes culturas, os quais Deus usou. Então, para quê? Para revelar-se, para identificar-se e revelar sua vontade e os seus propósitos. O desvendamento do divino não ficou apenas no âmbito objetivo, gravado nas consciências dos destinatários. Foi além. Estabeleceu relação pessoal e secreta com os escolhidos, por meio de quê? De pactos objetivos. Com quem? Com Adão, com Noé e com Abraão, com Moisés, com Davi e o Messias. Hoje, meus irmãos, o Deus da revelação possui identidade humana
na pessoa de seu enviado, o nosso Senhor Jesus Cristo, que pela sua encarnação, ele sancionou sumária e de forma definitiva a revelação do Velho Testamento e gerou, meus amados irmãos, a dispensação da graça. Então perceba que Paulo vai dizer: pela graça sois salvos. E isto não vem de vós. É o que? É dom de Deus. Pela graça sois salvos. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então perceba, queridos irmãos, que a cristocidade, a cristocentricidade das Escrituras confere-lhe indiscutível autoridade. Não há, meus amados, na Escritura Sagrada sem Cristo. Não há conhecimento de Cristo sem a revelação das Escrituras. Então não podemos conhecer a Cristo sem a palavra. Não há outro meio. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, como nós devemos conhecer a Deus? Através da sua palavra. Como devemos conhecer a Cristo? Através da sua palavra. Jesus diz: examinais as Escrituras, porque julgais nela ter conhecimento da vida eterna, e são elas mesmas que testemunham acerca de mim, acerca da minha pessoa. Então, meus amados, observamos aqui, dentro disto, o porquê a Escritura tem autoridade. Sabe por quê? Porque ela é divina inspiração. Ela é a divina inspiração de Deus. A autoridade das Escrituras firma, por outro lado, na inspiração, a obra do Espírito Santo, que faz da Bíblia livro autoritativo da nossa fé. Ou seja, qual é a nossa norma de fé e conduta? Qual é o nosso padrão de fé? São livros? São gibis? São revistas? É aquilo que um determinado bispo, um determinado pastor, ele falou? Não, meus amados. Então perceba que é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, a nossa norma de fé, nosso padrão de fé é a palavra de Deus, é o livro autoritativo de nossa fé, normativo de nossa conduta. A inspiração, ela pode ser de homens que foram separados ali para escrever aquilo que Deus, ele assim queria que escrevesse, para escrever a vontade de Deus. Então observe, irmãos, aqui dentro do que nós estamos estudando, desse comentário da Confissão de Fé de Westminster, perceba que, segundo a teologia petrina, ou a teologia de Pedro, né, ele diz: particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens, ele diz, homens, que homens foram esses? Ele vai dizer, homens santos, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Não foi qualquer homem. Não foi qualquer pescador da época, não foi qualquer beberrão da época, não foi qualquer um que escreveu a palavra, mas homens que foram separados por Deus, escolhidos por Cristo para escrever a vontade de Deus, para enriquecimento espiritual, para edificação espiritual da igreja em nossos dias. Então, segunda coisa, irmãos, que observamos, homens separados de textos sacros provenientes dos escritos revelados conforme o ensino paulino. Ele fala que toda escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 2 Timóteo 3,16. Na instrução de Paulo, meus amados, a Timóteo, como nós observamos, inspirado não é o homem, mas a Escritura. Entendeu? Então o que Paulo vai dizer? Não é o homem, mas é a Escritura que é inspirada. Outra coisa, irmãos, que nós observamos aqui no comentário da Confissão de Fé, é que Jesus Cristo, ele é o centro das Escrituras. O Messias, além de rei coroado do universo e de sua nação, a igreja é a palavra encarnada de Deus que esteve na criação. Esta na providência e na redenção. Ele, meus amados, é o vocalizador da Trindade. A palavra divina chegou à humanidade por intermédio dele.
crer em Cristo é crer nas Escrituras. E a recíproca é verdadeira, por intermédio dele, por intermédio do Verbo, irmãos, pois ele é o Verbo de Deus. Então, crer em Deus, crer em Cristo, é crer nas Escrituras Sagradas. Então, amados irmãos, por fim, observamos o poder da palavra de Deus. Qual é o poder da palavra de Deus, irmãos? Ele tem poder para quê? Ela tem poder para quê? Qual é o poder que ela exerce? O poder que ela exerce, queridos, é transformar vidas. A história da redenção, queridos, tem mostrado e tem demonstrado que as Escrituras Sagradas, elas não são literaturas qualquer. Perceba que ainda hoje a Bíblia, ele é o livro mais lido em todo o mundo. Ele é o livro mais famoso do mundo. As pessoas, irmãos, e nações, por cujos ouvidos penetraram e nelas permanecem, são inteiramente transformadas. A palavra, ela tem o poder de transformar. Se uma pessoa ela teve contato com a palavra, se ela ouviu a palavra, ou mesmo se ela vive numa igreja, isso não quer dizer nada. Se ela não foi transformada, então, por quê? Porque a palavra de Deus, ela transforma. Então, se a pessoa não foi transformada, é porque ela não ouviu a palavra. Ela não guardou a palavra. Veja que o salmista ele diz: eu guardei a tua palavra em meu coração, para quê? Para não pecar contra ti. Então, a palavra ela transforma. A palavra ela renova. A palavra ela modifica. Jesus convida aqueles que realmente creem na palavra a serem novas criaturas, porque a palavra transforma o homem pecador em nova criatura. Os povos, meus amados, moralizam-se. Os indivíduos regeneram-se. E ambos se dignificam. Deus, o autor da revelação, queridos, mostra-nos em sacros registros o incrível e penetrante poder inquiridor, discernidor e regenerador da palavra. Isaías capítulo 55, versículo 11 nos diz: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Veja que em Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz ainda: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Eu quero findar aqui esta reflexão, este estudo, dizendo que a palavra de Deus, em virtude de sua santa procedência, ela é autoridade em si mesma e tem demonstrado isso ao longo dos tempos, regenerando e salvando milhares de pecadores, resgatando pessoas que estavam às portas do inferno e trazendo para a maravilhosa luz de Cristo. E por que isto, irmãos? Porque a fé, ela vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. E a pregação pela palavra de Deus. Então não há outro meio que pode conduzir o homem até Deus. A palavra, ela é este caminho. A palavra, ela é a nossa bússola que aponta para quem? Para Deus, que aponta para Cristo. E somente a palavra, ela pode transformar. Ela tem essa autoridade. Eu posso pregar o melhor sermão que existe no mundo. Eu posso pregar o melhor sermão de Charles Haddon Spurgeon. Eu posso pregar, meus amados irmãos, uma pregação de John Piper, ou de qualquer um pastor aí um grande evangelista, né, o próprio Billy Graham em si. Mas perceba, irmãos, a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela tem poder transformador. Se eu prego qualquer palavra, qualquer sermão de qualquer homem, se de fato esta palavra ela não é de Deus, ela não vai transformar ninguém. Porque quem transforma não sou eu. Quem transformava não era Charles Haddon Spurgeon. Quem transforma não é John Piper.
Quem transforma não é John MacArthur, mas quem transformava, irmãos, era a palavra de Deus pregada por estes homens. Quem transforma é a palavra de Deus pregada por mim como pastor e pelo seu pastor ou por você, pastor, que está ouvindo esta mensagem. Então que Deus ele te abençoe, que Deus abençoe sua vida, que você realmente seja vaso usado nas mãos de Deus. E que possamos crer que não é um homem que pode transformar, que tem autoridade para transformar. Por mais que se levantem homens religiosos, esses ditos apóstolos, que não têm base bíblica para usar esse nome de apóstolo, esses modernos apóstolos, esses modernos profetas em si. Então perceba, irmãos, que todos, na verdade, trazem uma palavra vazia, uma palavra que muitas vezes não vem de Deus, uma palavra que talvez não transforma, uma palavra que talvez que é trazida para ganho próprio, para benefício próprio, não para benefício da obra de Deus. Precisamos observar e compreender isto. Somente a palavra e somente as Escrituras, ela tem autoridade de transformar o homem. É só ela. Não adianta dizer sim, a palavra, a Bíblia, mais outro livro qualquer. Então que Deus, pois, abençoe sua vida e que você possa ouvir esta palavra, você possa ser transformado por esta palavra, não a minha, mas a palavra de Deus. Mas a Bíblia é sagrada, ela pode transformar a sua vida, ela pode transformar o seu lar, ela pode transformar os seus amigos. Que Deus, pois, assim te abençoe. O próximo vídeo doutrinário, Destino de Doutrina, que eu vou postar aqui no canal Maravilhosa Graça, trará como tema a autoridade das Escrituras sobre a autoridade da igreja. Então vamos refletir, né? Lembrando que o que nós estamos aqui falando é a Confissão de Fé de Westminster comentada, é o comentário da Confissão de Fé, e em cima desse comentário nós fazemos também os nossos comentários, as nossas ponderações. Então, para a questão de direitos autorais, lembrando que nós estamos utilizando o comentário da Confissão de Fé do Westminster. E no próximo vídeo nós traremos o tema também da Confissão de Fé comentada, que é a autoridade das Escrituras sobre a autoridade da igreja. Que Deus, pois, assim te abençoe.